E mais uma vez estou eu aqui com uma porrada de livro, mas dessa vez é para compartilhar sobre leitura e também para falar dos livros que eu vou ler em 2023. Eu espero que essa lista contribua para sua leitura nesse ano e a minha proposta é justamente essa. Por isso eu separei 10 dos 24 livros que eu selecionei para ler esse ano, e depois que finalizar esse vídeo você pode ir na descrição dele que lá estarão os 24 livros que eu provavelmente vou ler durante o ano de 2023. Por que provavelmente? Talvez pode ser que essa lista mude constantemente, né? De acordo com as conversas que eu tenho, de acordo com pessoas que me dão dicas e orientações de alguns livros que eu estou buscando naquele determinado momento ou que eu estou passando na minha vida, as minhas leituras elas acabam variando. Mas eu gosto sempre quando começa o ano de criar uma lista e tentar ser o mais fiel a ela, é claro, porque eu tenho uma ideia basicamente do que eu estou buscando e esses livros eles vão de encontro com isso, é claro. E hoje aqui eu vou poder falar um pouquinho desses livros aqui que eu separei. Eu tenho aqui 10, eu não separei mais porque não ia caber nesse vídeo. Como eu falei, pode ser que eu não leia esses 24 livros, mas eu gosto de ter essa referência e também de ter um número X de livro, independente se eu leia os 24 durante o ano de 2023, eu acredito de fato que a qualidade da leitura é muito mais importante do que a quantidade daquilo que você lê. Então eu separei aqui excelentes livros e nessa lista também todos os livros que estão ali são muito bons. Mas para que a leitura principalmente faça sentido para você, eu acredito, tá, que você tem que estar vivendo aquilo. Então se você está buscando performance, talvez o livro Flow seja o livro ideal para você estar lendo naquele momento. Ou se você está buscando algo relacionado à prosperidade, relacionado à felicidade, talvez o Almanaque de Naval Ravikant deve ser o livro que você esteja buscando. Ou talvez você é uma pessoa que trabalha com marketing, com vendas, você é uma pessoa que cria histórias, então talvez o Herói de Mil Faces vai te ajudar a construir uma boa narrativa, porque é sobre isso que esse livro fala. Então, ou você pode estar buscando uma leitura simplesmente pelo prazer de ler, simplesmente pela fantasia, simplesmente pela ficção. Então nós temos aqui também Admirável Mundo Novo. Então veja que, né, apresentei aqui de maneira rápida 3 livros completamente diferentes que atendem propostas diferentes. Então não adianta, se você está numa fase da sua vida no qual você está buscando uma prosperidade financeira, que você começar a ler livros que não vão de encontro com isso. Pode ser que naquele momento aquele livro não faça sentido para você. Claro que a gente sempre deve buscar instigar, conhecer coisas novas, buscar um novo conhecimento, mas muitas vezes a gente se força a ler alguma coisa simplesmente porque alguém que nós consideramos muito recomendou aquela leitura, mas talvez aquela leitura não é para você naquele exato momento, pode ser que seja para mais tarde. Tem diversos livros que eu já comecei a ler inclusive e acabei abandonando. E é por isso que essa minha lista do ano 2023, assim como foi em 2022, 2021, nos anos anteriores, ela acaba mudando durante o ano, mas geralmente eu sou fiel a 70%, 60% dos livros que eu coloco ali. E aqui eu separei 10 livros, eu quero comentar um pouquinho sobre eles, né? Já falei um pouco sobre esses 3. Esse livro é o livro que eu estou lendo no exato momento que eu gravo esse vídeo, é claro, é um livro sensacional, uma leitura simples, gostosa, e nós temos aqui também o Herói de Mil Faces. Além disso, nós temos Admirável Mundo Novo, que é uma ficção, uma utopia, e depois nós temos You Can Hurt Me, que é o livro do David Goggins. Então esse livro é um livro que agora foi traduzido para o português, né? Quando eu ganhei ele não tinha essa versão, eu ganhei ele de presente no meu aniversário. Então é um livro que eu vou estar lendo, é o único livro em inglês que eu vou ler esse ano, justamente para me provocar. O inglês é uma língua que eu falo, tenho domínio, mas como faz um tempo já que eu voltei para o Brasil, faz muito tempo que eu não pratico também. Eu quero voltar, por isso que eu separei essa leitura para esse ano de 2023. Claro, além de tudo, né, o David Goggins é super conhecido, né, por ser o cara mais casca grossa do mundo, basicamente essa característica que dão para ele. Então, e esse livro é repleto de insights. Além disso, tem alguns livros também que eu vou estar fazendo releitura. Se eu não me falha a memória, são 5 livros que eu já li e que novamente estou colocando para estar lendo no ano de 2023. E por que isso? Os livros eles não servem simplesmente para que você faça uma leitura e depois deixe ele de lado.
né? Eles servem como material de consulta e serve também para que você releia. Quando você faz isso, você percebe que várias coisas você passou despercebido, porque você já é uma outra pessoa. Então, às vezes passaram 6 meses, passaram um ano, você mudou, eu mudei, né? Nós mudamos constantemente, algumas pessoas menos, outras mais, e você vai perceber que muita coisa você não percebeu, a sua sensibilidade não permitiu. E é claro, a gente não consegue absorver completamente tudo que tem na leitura, né? Basicamente ali eu acredito que nós vamos conseguir absorver no máximo 30 a 40% de uma leitura. Então é necessário que essa leitura, né, se repita. Então existem alguns livros que eu vou reler esse ano, né? 2 deles eu já fiz a releitura, que é a Nação Dopamina e o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. São 2 livros sensacionais. Se você me acompanha no Instagram sabe, compartilhei esses 2 livros que eu li no começo do ano. Um deles foi o livro, né, escolhido, ambos na verdade foram escolhidos pelo Clube de Leitura. Então, eu abro a votação, né? O pessoal que participa do meu clube de leitura escolhe e esses 2 livros de maneira democrática ganharam e eu acabei fazendo a releitura de ambos. Além disso, 2 livros que eu já li e estão aqui nessa fileira são o livro Antifrágil e o livro Flow. São 2 livros sensacionais, o livro Antifrágil, que é a obra mais completa do Nassim Taleb, e o livro Flow, que é 20 anos de estudo do Mihaly, que vai falar basicamente sobre alta performance e felicidade. É um livro sensacional. Enfim, separei esses 10 livros aqui. A lista completa vai estar aqui na descrição desse vídeo, como eu falei, depois você pausa, você pode dar uma olhada. Eu acredito que dali você vai conseguir tirar bom proveito de diversas obras. Então nós temos obras que vão falar sobre a questão financeira, temos obras de desenvolvimento pessoal, temos ficção, enfim, diversos livros ali, e todos os livros que estão ali eu escolhi a dedo. Eu gosto de ter uma lista, né? Eu tenho, na verdade, né, uma lista gigantesca, e de acordo com as recomendações que eu vou recebendo, de acordo com aquilo que eu descubro sobre esses livros e o meu interesse, esses livros eles vão mudando de classificação. Eu sempre pego ali, né, os melhores livros que estão nessa lista para ser os livros que eu pretendo ler nesse ano. Mas como eu expliquei no vídeo, isso muda constantemente, é claro. E muito provavelmente você tem a sua lista. Se não tem, eu sugiro que crie, é muito legal isso, mas também, né, não se prenda ao fato de se obrigar a ler um número X de livros no ano. Como eu disse, eu gosto de ter essas metas, mas elas não são o mais importante. Não significa que se você falar que você vai ler 30 livros, mas você lê 30 livros que não são tão relevantes, que isso vai gerar um impacto na sua vida. Vale muito mais a qualidade do que a quantidade nesse caso. Tá? Então as metas, esses objetivos, eles simplesmente servem para quê? Para te dar uma direção, para te dar uma base e para que, né, isso te sirva de alicerce. Não leve ao pé da letra e não se frustre por conta disso também, tá? E busque sempre diversificar. Eu não tenho dúvidas que você não será a mesma pessoa se você ler ou se propuser a ler 5, 10, enfim, a quantidade que seja de livros durante o ano de 2023. Não tem como a sua vida ser a mesma se no mínimo você ler 6 livros. 6 livros que de fato agreguem valor. Pode ser os livros que estão nessa lista, pode ser o livro que talvez outro influenciador que você acompanha, que fala sobre leitura, recomendou. Tem diversos players no mercado, inclusive alguns que são muito próximos a mim, sempre recomendo diversos livros muito bons. Então, desde que você faça bom uso, absorva esse conteúdo e principalmente coloque em prática, eu não tenho dúvidas que 2023 vai ser um ano excepcional para você. Então eu gosto dessa ideia de sempre estar lendo e colocar um livro em prática. Por isso que no começo do vídeo eu falei sobre essa relação de você estar vivendo aquilo naquele momento. Claro que muitos conhecimentos que você vai adquirir durante a leitura, talvez naquele exato momento você não aplique, talvez no momento, né, futuro, outra vez numa releitura faça mais sentido para você. Mas além de tudo isso, é claro que você busque livros que te provoquem intelectualmente. Então nessa lista aqui, um dos livros que vai me provocar intelectualmente é um livro que há tempos já está na minha lista e há tempos que eu tenho e eu estou me preparando para fazer essa leitura, é o livro, né, Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é uma leitura um pouquinho mais complexa, pelo menos para mim. Então é um livro provocativo, é uma literatura clássica russa e, né, para aquelas pessoas que pensam que eu só leio os livros de autoajuda, assim, né, como eles classificam. Então, não, muito pelo contrário, né? Esses livros também fazem parte, né, ali do meu acervo de literatura, é claro, além de outros também que não estão presentes aqui, mas como eu falei, você pode ver na descrição desse vídeo.
Pessoal, então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que essa lista, espero que os insights que eu dei referente à leitura tenha contribuído, né, para o conhecimento de vocês e principalmente isso que eu falei, leiam e coloquem em prática. Vocês vão ver o benefício que isso tem. E muitas vezes um livro como esse, né, um livro como esse aqui, que pode custar ali cerca de 30, 50 reais, é o livro que vai mudar a sua vida e vai te levar para outro nível. Então pensa que bizarro isso. Você adquirir algo por 30, 50 reais pode te trazer um valor imensurável na sua vida. Eu comecei a produzir conteúdo por conta disso e hoje, basicamente o que eu sou, eu dou muito crédito aos livros. Sem ele não existiria esse canal, sem ele não existiria o Rodrigo que eu sou hoje. Claro que é um somatório das minhas experiências também, mas eu tenho uma dívida de gratidão, porque os livros nada mais são do que o compilado de insights, pensamentos, né, de talvez das maiores pessoas, das maiores mentes que passaram, né, nesse planeta. Então, quando você tem acesso a isso, imagine que você pode ter acesso à mente desse cara que conseguiu feitos extraordinários. Imagine que você pode ter acesso à mente do Taleb, à mente, enfim, da pessoa que você às vezes admira, da pessoa às vezes que tem qualidades que você busca. Então, aproveitem isso. Tenha esse entendimento do quão valioso isso aqui é, mas para que você tenha acesso a esse conhecimento, você precisa sentar a bunda na cadeira, abrir e de maneira deliberada, esforçada, ler página por página. Mas eu não tenho dúvida que se você fizer isso, vai valer a pena. Então é isso, fico por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acha que é relevante. Você ajuda a divulgar o meu conteúdo e também todo esse conhecimento. Tamo junto e até a próxima.